salve, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Vídeo nesse canal pessoal meu do YouTube. Primeiramente, deixe seu like, compartilhe e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Pessoal, eu estou revisitando tal assunto, né, porque o outro conteúdo acabou ficando sem áudio, né? Então haverão alguns conteúdos que eu irei trazê-los novamente por conta de adversidades que aconteceram no passado, né? Mas enfim, indo direto ao tema desse vídeo, é o seguinte, né? O homem é mais visual do que a mulher. Sendo sucinto, direto ao ponto, acredito que continua sendo. Tem gente que discorda de mim, né? Tem gente que diz que tá igual hoje em dia, ou que as mulheres estão mais visuais do que o homem. É lógico, né? É lógico que hoje em dia, com o advento do feminismo, principalmente ali na década de 1960, inflacionou a hipergamia de muitas mulheres, né? Hoje em dia o cara normal é muitas das vezes invisível, né? Inclusive tem até aquela frase, né, que o homem, que de certa forma eu concordo, né, que o homem só é amado mediante o que ele pode proporcionar. É lógico, pessoal, é lógico, isso não é uma verdade absoluta, não existe isso, pessoal, mas, né, com essa geração materialista que temos, principalmente aqui no Brasil, quer queira ou não, acaba sendo um aspecto até que incomoda os outros, né? Porque não querem que o homem questione esse tipo de aspecto, né? Porque a sociedade, de uma forma geral, acha que se equipara quando o homem traz dinheiro para a mesa, enquanto a mulher só traz a beleza, né? Mas, pessoal, eu já falei, né, que somente tais aspectos eles não se igualam, né? Se vocês forem para o passado, vocês irão notar que muitos dos relacionamentos que tinham eram mais longevos, né? Eu sei que tinham regras ali, tinha aspectos mais espirituais, onde os quais as pessoas levavam mais em consideração, mas também, pessoal, havia outra questão, né, que era levado mais em consideração. Acredito que a genuinidade, né? Acredito que 3 aspectos estão muito em falta hoje em dia: autenticidade, genuinidade e lealdade, né? Alguns irão dizer assim, porque tu é muito iludido, né? Tu é muito iludido. Mas para pensar. Se a mulher assumir o relacionamento com o homem mediante somente o que ele pode proporcionar para ela, pode ser que amanhã depois esse relacionamento termine quando houver alguma crise. Compreende? É esse tipo de verdade que muitos não querem ouvir. Compreende? Porque isso destrói muitas ilusões, né? Porque a gente está numa geração de que, por assim dizer, não quer que se questione, assim, busca por status, enfim, né? Ontem mesmo, pessoal, trazendo aqui, puxando um outro aspecto, né, que eu acabei vendo um vídeo, né, no qual se perguntava para a mulher o seguinte, quanto que o homem tem que receber
para poder ter um relacionamento com ela, né? E ela diz lá 50 mil, cara. Agora, quem é que ganha essa faixa no Brasil? Se tiver 1% de milionários nesse país aqui, é muito, tá? Contra fatos não há argumento, porque nunca, nunca tivemos tantas exigências por parte de muitas mulheres, né? No que tange principalmente a esse aspecto financeiro, né? Então, pessoal, isso acaba pesando, acaba sendo elas acabam ligando muito para isso, né? Mas isso ocorre no materialismo. Já falei isso, já falei isso. Volto a repetir, né? Então, pessoal, a gente não pode se levar por questões desse mundo, né? Eu vou muito nesse sentido, né? Vão dizer assim, porque a gente não pode estar certo em tempo inteiro, a gente tem que ter ali, a gente tem que errar, né? Ok, pessoal, ok, né? Mas para quem tem critérios mais elevados, não é com qualquer mulher, por exemplo, que o cara irá ter um relacionamento. Alguns vão dizer assim, porque tu é muito iludido. Eu prefiro ignorar pessoas assim, prefiro seguir minhas próprias ideias, né? É lógico, então, vão dizer assim, muito difícil, mas é lógico que seria complicado. A própria Bíblia diz isso, né, que a mulher virtuosa, quem a achará? É realmente loteria, né? Não é algo assim, não é algo que você vê em qualquer esquina, compreende, né? Aqui no Brasil se incentiva muito o que? O relacionamento por conveniência, né? Eu não concordo com isso, não concordo, né? É lógico, né, que a crise do relacionamento é mundial, pessoal. É mundial. O que está acontecendo aqui no Brasil está acontecendo na Suíça, Estados Unidos, mas parece que aqui no Brasil tudo é mais tenebroso, né? Não sei se vocês já repararam nisso, mas eu tendo a acreditar nesse aspecto. Né? Mas enfim, pessoal. Eu tendo a associar a palavra beleza ao aspecto feminino. Por que eu estou dizendo isso? Quais são os maiores frequentadores de cabeleireiros? Compreende? Há uma preocupação por parte delas mesmas nesse aspecto de beleza. Tá entendendo? Elas mesmas reconhecem, né? Mas o ponto é que beleza não é tudo, né? Eu estou dizendo assim, beleza é relevante, mas não é tudo, né? Tem gente que fala somente assim, beleza não é tudo. Ok, a beleza é relevante, mas não é tudo, compreende? Então, pessoal, agora, tem gente que diz assim, porque beleza e dinheiro são equivalentes. Não são equivalentes. Enfim, vão dizer, são equivalentes. Não são, né? Agora, tem sempre aqueles que vão contestar, né? Vão contestar o que tu diz, né? Pessoal, maioria das vezes é melhor para o homem ficar solteiro. Por quê? Porque há diversos fatores que complicam, né? Há inúmeras variáveis que pode acontecer em relacionamento, né? Não é assim,
escolher aquela mulher ali da esquina. Enfim, tem que haver compatibilidade, tem que haver sintonia, tem que haver vibração. Não é assim nesse aspecto. Não é assim nesse aspecto, é só isso, é só escolher e pronto, é só escolher bem e tal. Eu diria que relacionamento não é uma receita e também não é uma matemática exata, diferentemente do que dizem, né? É, é lógico, eu estou dizendo aqui, né? Haverão gente, a sociedade irá dizer, não, porque eu vou passar aqui, de repente, ali por aquele envergonhamento, pelo que eu estou dizendo. Mas a verdade tem que ser dita, mesmo que venha a ser inconveniente, né? Ponto final, ponto final, né? Mas eu acredito que biologicamente o homem é mais visual, continua sendo, né? apesar dos apesares, apesar do que vem acontecendo nas últimas décadas, né? É lógico, né, pessoal, que muitas das vezes o homem comum, que não tem muito a oferecer, ele acaba sendo invisível, mas eu, por exemplo, sou um cara normal, né? Mas nunca as mulheres julgaram tanto o homem naquilo que ele poderia proporcionar, né? Nunca. Alguns vão dizer, sempre foi assim. Existem opiniões para tudo nesse planeta. Agora, o que eu costumo dizer, né, é que não existe uma forma satírica, né, pessoal? Não existe empresário milionário para tudo, né? Porque parece que muitas mulheres vivem em Nárnia, elas não vivem, inclusive, né, até me questiono, né, se elas vivem, se essas mulheres elas estão falando do homem que vive no Brasil mesmo ou na Europa, né? Ou talvez ali em países ali do norte. Mas enfim, pessoal, para ir, é lógico, né? Não são todas as mulheres que são assim, né? Mas eu falo de uma forma satírica, né? Porque eu sei que tem muitas mulheres que querem um cara rico, mas só que chegar nessa proeza não será para, ainda mais no Brasil, né? Não será para qualquer homem, compreende? Né? E isso ocasiona numa crise sem precedentes, né? Então, a maioria das vezes é melhor que o homem continue solteiro mesmo, né? Então, eu já trouxe aqui vários dos argumentos pelos quais embasam essa minha tese, né, pessoal? Eu acredito muito naquele mantra ainda de que o homem é mais visual enquanto a mulher é mais auditiva, né? Mas nunca as mulheres estiveram tão exigentes no que tange ao questões materiais do homem, né? Agora, é esse o caminho correto para se ter um relacionamento, né? E eu não considero, né? Então isso ocasiona numa oposição ao que em que muitas mulheres estão dizendo, né? Principalmente do que a gente vê na internet, né? Então, pessoal, né? Vão dizer assim, beleza e dinheiro se equiparam. Não se equiparam, não. Nunca irão se equiparar, né? Tem gente que diz que hoje em dia dinheiro traz felicidade. Eu não concordo com isso, né? Dinheiro não é tudo, não, né? Tanto quanto
né? A minha opinião, tanto quanto a beleza não é tudo, mas ela continua sendo muito relevante. Por que não? Né? Por que não o homem pode é, ter critérios nesse aspecto? Né? Porque muitas pesquisas dizem, né, que o Brasil, as mulheres do Brasil seriam uma das mais bonitas do mundo. Eu não acredito que o Brasil esteja ali, talvez no top 20 ou 30. 20 e 30. Tá entendendo? É lógico, né? Tem sempre aqueles que discordam de mim. Ok, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, né? Mas é o que eu acredito. É o que eu acredito, né? Agora, quando eu digo assim que vou para outro país, tem gente que até confunde, né? O que vier, pessoal, o que vier é lucro, mas eu entendo assim. A gente tem que priorizar por qualidade de vida. Tem que priorizar por qualidade de vida, né? Que é o que está cada vez mais precário no Brasil. Compreende? Então eu acredito que a gente não pode ir contra a natureza daquilo que Deus fez pra gente, cara. Eu acredito que seria tenebroso a gente ir por esse caminho, né? Seria tenebroso, né? Ok, não tem problema. Se tu discorda de mim, não tem problema nenhum, cara. Não tem problema nenhum. Mas é aquilo que eu considero que é o correto para mim. São essas a minha opinião, são essas as minhas visões. Tem gente que concorda, tem gente que, enfim, tem até haters que me acompanham, agora vai entender, mas, enfim, tem gente que fala assim, né, que as mulheres são mais exigentes nesse. O ponto é que, né, a gente se questiona, né? Porque tem alguns famosos, né? Que são um tanto que afeminados, né? Então é complicado, que é o caso ali eu considero que é o caso ali do Rodrigo Hilbert, né? Mas enfim, tem gente que não. Quando eu falo isso, não. Mas enfim, pessoal. Era o que eu tinha para dizer. Eu acredito que a gente não deveria, né? Não deveria ter critérios maiores no sentido do material, mas no plano espiritual. É lógico, né? Que a gente também tem que levar em consideração outros aspectos, tipo caráter, lealdade. Mas, pessoal, caráter, né, essas questões deveriam ser obrigações, né? Mas a gente está numa celeura tão assim, tão sem procedentes, né? Que tem gente que não sabe mais o que é certo ou errado, ainda mais se tratando de Brasil, onde a situação daqui está cada vez mais tenebrosa em diversos aspectos. Compreende? Então era isso que eu tinha para dizer, pessoal. Era isso que eu tinha para dizer. Trouxe aqui alguns dos argumentos que baseiam esse tipo de máxima que eu tenho. Lógico, né, que novamente tem gente que discorda, mas faz parte. É o que eu tinha para dizer. Valeu, até a próxima.